Então vamos lá. Teologia própria ou teontologia, que é a mesma coisa, na verdade, que é o estudo de Deus, né? Então nós vamos falar um pouco sobre uma introdução sobre a teologia e tal, que eu já falei um pouquinho. Compreender versus conhecer a Deus. Atributos de Deus, então o que é o atributo, como que é esse negócio de atributo natural, atributo moral, atributo compartilhável, não compartilhável, comunicável, então a gente vai ver isso aí. E por último, Deus nosso Pai, e vai ser um tempo bem gostoso, bem rápido, espero que eu consiga te ajudar nesse resumão. Então a primeira parte, teologia, então é o estudo, é o pensar sobre Deus, e para a gente pensar, estudar Deus, nós precisamos fazer através da sua revelação, que é a Bíblia. Então, a Bíblia, eu creio que ela é a única forma de você conhecer a Deus verdadeiramente. Claro que você não vai conhecer a Deus 100%, porque Deus é infinito, ele não tem como você compreender a Deus 100%, não tem como. Mas o que ele quis que você conhecesse dele está aqui nas Escrituras. E eu creio que as Escrituras... eu não falei no vídeo da bibliologia, mas ela é usada para salvação. Ela é a única forma da revelação de Deus para levar a pessoa ao céu, né? A salvação. Lá em Romanos fala que Deus ele se revelou através da natureza, mas a natureza não vai conseguir te salvar. É a Bíblia, através da pregação do Evangelho, que a gente vai falar sobre isso lá na soteriologia, daqui a pouco. Então, teologia... pensar, estudar sobre Deus segundo as Escrituras. Como é essa questão de compreender e conhecer a Deus? Então eu creio que nós, como homens finitos, nós não conseguimos compreender a Deus que é infinito. Então a gente já pode partir desse pressuposto que nós somos limitados. Então nós não vamos conseguir entender 100% Deus. E ao homem finito, eu creio que nós temos a incapacidade de compreender a Deus. E isso nós conseguimos ver lá em Eclesiastes 8:17. O autor diz que ele observou a criação, observou tudo que Deus fez e ele viu, ele entendeu que para o homem finito é impossível compreender a Deus. Isso está lá em Eclesiastes 8:17. Mas tem uma boa notícia. Nós podemos conhecer a Deus. João 14:7 diz Jesus falando: se vocês me conhecem, vocês também conhecem ao Pai. Então você pode conhecer, a Bíblia fala que você pode conhecer a Deus. Lá em João 17:3, Jesus também fala que a salvação, ela é isto, ela é conhecer o próprio Deus e também o seu Filho Jesus. Então aqui também outra palavra, conhecer, na Bíblia, em outros tantos versículos, que se eu fosse falar aqui a gente ia passar muito tempo. Mas 2 versículos base, lembrando que no concílio você precisa ter essas matérias que eu estou falando aqui, esse básico que você precisa estar na sua mente, principalmente os versículos bíblicos. Se você não souber o versículo de cor, você precisa saber pelo menos o endereço, ou uma coisa ou outra, é melhor você ter os dois. Eu vou fazer um vídeo de orientação de concílio, então você vê lá depois, é o último vídeo, o penúltimo vídeo, porque o último vídeo vai ser o meu concílio, de fato. Mas o penúltimo vídeo vai ser essa questão da preparação do concílio, como é que você deve se portar e tudo mais. Mas uma coisa já fica a dica, você precisa saber os textos bíblicos, porque é o seu, né, sua ferramenta de trabalho, você precisa saber. E é isso. Atributos de Deus. Então, eu creio que Deus, ele é um Deus que a gente não consegue conhecer, né? 1 Timóteo diz que ele é eterno, né? A gente já falou sobre isso. 1 Timóteo 1:17 fala que ele é eterno. Mas tem 2 tipos de atributos aqui de Deus, né? São atributos morais e atributos naturais. São atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. E aqui, atributos comunicáveis de Deus, ou seja, que Deus comunica, né? Que ele compartilha com o homem. E eu dei aqui 3 exemplos. A santidade, então Deus através aí da nossa vida e tal, a gente consegue experimentar um pouco desses atributos, não plenamente, nós não somos santos, né? Nós conseguimos
experimentar um pouquinho, e lá em 1 Pedro 1, 15 e 16 diz: sede santos como eu sou santo, citando um texto do Antigo Testamento. Então, Deus ele nos motiva a buscar a santidade, mesmo sendo impossível de conseguir, mas ele nos motiva, então, a sempre viver em santidade. Então, um atributo que Deus comunica ou compartilha com o homem é a santidade. O segundo que eu coloquei aqui é o amor. 1 João 4, 7 e 8 diz que aquele que ama conhece a Deus, porque aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Então, a essência de Deus é amor. Ele não é, ele tem amor. Ele tem também, mas a essência dele é amor. Então, o homem ele também consegue amar, né? Eu amo minha filha, eu amo minha esposa, eu amo meu filho e amo pessoas também. Então, a gente consegue, de fato, de forma limitada por conta do pecado, mas nós conseguimos experimentar um pouco dos atributos de Deus que são comunicáveis. E Tiago 4,17 é a capacidade de fazer o bem. Lá, Tiago fala, aquele que sabe que deve fazer o certo ou sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Então, esse é o versículo de Tiago 4,17. E nós temos também os atributos naturais, ou seja, que são só de Deus. Ele não comunica, ele não compartilha com o homem, são os incomunicáveis. Ou seja, tem ali as onis, que a gente fala, né? Onipresença, onisciência e onipotência. Onipotência, Deus é o Todo-Poderoso. Ele é dotado de todo o poder. Onisciência, ele conhece todas as coisas. E onipresença, ele está em todos os lugares. E um salmo muito legal que fala praticamente das três: onipresença, onisciência e onipotência, é Salmo 139, do 1 ao 15. Tem uma parte nesse salmo que diz: se eu for até os céus, lá o Senhor está. Se eu for até o profundo abismo, lá estás também. Se eu for para outros lugares do mundo, tal, ali você está me acompanhando, tal. Então, ele é onipresente. Onisciente. A primeira parte desse salmo diz: antes mesmo que a palavra chegasse à minha língua, tu já conhecia. Então, ele sabe todas as coisas. Deus é imortal. 1 Timóteo 1,17 diz ali: ao Deus eterno e imortal, e aí tem outros atributos nesse texto, mas a imortalidade quer dizer que Deus nunca vai morrer, né? Ele é eterno, na verdade. Então, a eternidade é algo que a gente não tem. Nós não somos eternos. Se a gente pensar que a eternidade não tem começo e não tem fim, né? Nós vamos ter a eternidade para a gente morar, ou seja, né? Nós não vamos mais morrer com relação à nossa alma. Mas nós tivemos um início, nós somos criados por Deus, né? A gente vai ver isso aí lá em antropologia, que é a doutrina do homem, né? Então, 1 Timóteo 1,17 diz que Deus é eterno. Jesus também é eterno, o Espírito Santo também. A gente vai ver isso aí na Trindade. E lá em João 5,26 diz que Deus ele é autoexistente, ele não foi criado. Então, ele é autoexistente. E Deus nosso Pai. Por último, aqui nesses tópicos bem rápidos sobre teologia, sobre Deus, teologia própria, eu tenho também, assim, em vista que Deus é o nosso Pai. E como Pai, Ele cuida das nossas necessidades. Como Pai, Ele te ama. Como Pai, Ele está ali sempre preocupado conosco, né? E lá João 1,12 diz que quando a gente conhece a Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus. E outro texto muito bacana com relação à adoção que Deus, né, fez aí, ó, adotou a gente, é Gálatas 4, do 4 ao 7. Então, isso foi a teologia própria, né, teontologia, que é o estudo, o pensar de Deus à luz das Sagradas Escrituras. Nós já passamos por bibliologia, passamos agora por teologia própria, e nós vamos agora, para o próximo vídeo, cristologia. Então, eu motivo você a compartilhar esse link, compartilhar com pessoas esse material, porque eu quis fazer para ajudar mesmo. Não quero que as pessoas fiquem assim, não, eu estudei tudo isso, agora eu quero que as outras pessoas também se lasquem e estudem também como eu sofri para... Não, se eu posso fazer uma coisa mais fácil, então eu estou pensando em te ajudar. Então compartilha. Motivo você a assistir o próximo vídeo, que vai ser sobre Cristo, Cristologia. Deus abençoe.